Olá, como vai? Meu nome é Sérvio Túlio, eu sou o autor desse material que está em suas mãos. Eu quero inicialmente agradecer pela oportunidade que você me dá de estar ministrando para você sobre um assunto que aparentemente é tão comum, tão simples, mas que, na verdade, ele é um pouco mais profundo do que muita gente pensa e tem interferido muito em relacionamentos, trazendo uma comparação entre expectativa e realidade. Expectativa que todo casal tem quando casar, dormir abraçadinho, dormir com alegria, cheio de amor. E o ronco, ele em parte interfere um pouco disso, porque quando um casal sonha em construir uma vida juntos, imagina noites tranquilas, conversas baixas antes de dormir, aquele aconchego que só existe quando dois corações dividem o mesmo quarto. Mas ninguém imagina que um dia o ronco, algo tão simples, tão comum, tão bom, né? Aos olhos dos outros, pode se tornar o maior inimigo da paz dentro daquele relacionamento. Eu vi isso tantas vezes ao longo dos meus mais de 30 anos de ministério como pastor. Casais exaustos, feridos, distantes, não por traição, não por falta de amor, não por algo grave, mas por noites mal dormidas. Ninguém merece ficar uma noite em claro, tendo que amanhecer no outro dia para sair, para trabalhar, para ir para a escola, fazer tudo isso. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você ama a pessoa que está do seu lado, mas o barulho tira o seu sono, tira também com ele a paciência, a alegria. E, de repente, aquilo que deveria ser o momento mais íntimo do dia, que é a noite, anoitecer, dormir com o amado, com a amada, transforma numa batalha silenciosa, empurrão para lá, para ver se acorda, se para de roncar, tentativa de fazer o outro mudar de posição na cama, até mesmo terminar a noite no sofá. E lá no fundo, aquele pensamento que ninguém admite em alta voz. Será que eu vou aguentar viver assim o resto da minha vida? Neste livro, você verá testemunhos reais de quem viveu esse desespero, é gente chorando de cansaço, brigando por bobagens, perdendo a calma, cogitando em dormir em quartos separados. Ninguém casou para dormir em quarto separado, sentindo medo de ver o casamento esfriar tão cedo. E eu quero que você entenda uma coisa com muita clareza. A culpa não é sua. E também a culpa não é do seu companheiro, da sua companheira. O que existe aí nesse momento é falta de informação, falta de orientação, falta de alguém que explique o que o ronco realmente significa. E é aqui que muitos casais erram, porque ouvem informações que não vão ajudar em nada. Quantas vezes você já ouviu dizer assim, isso é frescura, é só mudança lá na cama, ronca é normal. Talvez você ouviu isso da sua sogra, da sua mãe, dizendo assim, minha filha, eu ouvi o seu pai roncar a vida inteira e nós estamos juntos até hoje. É só você ignorar. Esses conselhos, eles são terríveis e também injustos, porque eles fazem a pessoa pensar e você está se tornando impaciente, te fazem acreditar que você está exagerando, te fazem sentir que a culpa é sua por estar se incomodando. Mas a verdade é que o ronco ele impacta profundamente no casamento. Ele impacta emocionalmente, ele impacta fisicamente e até espiritualmente.
porque ele rouba, ele sequestra energia, muda o humor, causa irritação, gera um distanciamento e empurra o casal para mais longe um do outro. Exatamente como o livro descreve com tanta sinceridade. E ao contrário do que te disseram, eu quero te dizer, eu não sou médico, eu sou pastor, mas eu quero te dizer, existe solução. Ronco é tratável, controlável, reduzível e, em muitos casos, completamente eliminado quando se aprende a tratar o ronco da maneira certa. Esse livro ele foi escrito para isso, para explicar o impacto do ronco e para revelar os mitos que atrapalham e não ajudam em nada, para mostrar rotinas e hábitos que funcionam, até para te ensinar como conversar sem briga, como falar sobre o ronco com a pessoa sem ofendê-la e sem se trazer um ambiente desagradável. Esse livro ele indica quando e como é que se busca ajuda. Não é um livro sobre medicina. Como eu disse, eu não sou médico, não escrevi coisas médicas, linguagem médica. É um livro sobre casamento. E aí eu posso escrever. Esses mais de 30 anos aí lidando com casais, eu e minha mulher, eu vi muitas vezes jovens casais, eu fiz casamento deles. A esposa me procurar, pastor, pelo amor de Deus, fulano ronca demais, um ronco barulhento. Então esse livro ele ensina como transformar um problema que sufoca em uma oportunidade de se unir mais. E nessa jornada que você começa hoje comigo, eu quero que você perceba que a solução está muito, mas muito mais próxima do que você imagina. Nesse livro, eu trago exemplos, eu trago testemunhos de pessoas que podem testemunhar para você, te reanimando através dos testemunhos que viveram situações das mais horríveis. Casais que pararam de viajar. Por quê? Porque o ronco era tão alto que ecoava no corredor e ela ficava sem graça pelo barulho que era muito alto. E depois as coisas se acertaram. Então eu convido você, vamos participar comigo. Eu te espero na primeira aula da apresentação do livro. E depois nós teremos aí mais umas 9 aulas. Além do livro, nós teremos as 9 aulas de cada capítulo, uma aula de cada capítulo, e você vai aprender como resolver essa situação. Te espero lá.